gente! Eu sou Maria Cláudia, sou nutricionista e hoje eu quero falar com vocês sobre açúcares. Eu venho percebendo em consultório, todo mundo tem essa dúvida: açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar refinado, adoçantes. Todo mundo tem essa dúvida e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal, quem é que não é apaixonado por um docinho, não é verdade? A mulherada, então, em período de TPM, ficam subindo pelas paredes querendo um docinho. E açúcar é bom demais, não é, gente? Às vezes, quando a gente chega em casa, quando a gente tem aquele dia cansativo, estressante, o que nós procuramos? Um docinho, né? Esta é a fome emocional, não é a fome fisiológica. Fome emocional é aquela em que nós temos vontade de comer alguma coisa. Eu tô com vontade de comer um doce, eu estou com vontade de tomar uma cervejinha. Esta é a fome emocional. Muitas vezes essa fome vem de algum fundo emocional mesmo, né? Então, às vezes você está com algum problema, às vezes você tem um vazio muito grande aqui dentro e muitas vezes você quer tampar esse vazio com algum alimento, né? É lógico que a gente não vai conseguir, é por isso que nós temos que nos conhecer, que nós temos que nos entender, que nós temos que extravasar os nossos sentimentos e aí as coisas vão melhorando. Fome fisiológica é aquela em que a gente come e sacia a nossa fome. Qualquer alimento, seja ele doce, salgado, fruta, verdura, aquele alimento vai saciar a nossa fome. É a fome que o nosso organismo, é uma defesa do nosso organismo para que a gente ingira alimentos para que o nosso organismo funcione perfeitamente. Então, a questão do doce, da vontade de comer doce, muitas vezes tem um fundo emocional. Por isso, nós precisamos trabalhar com a nutrição comportamental. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e aí a gente vai conseguindo controlar essa fome e aí a gente tem êxito, né? Quando o objetivo é emagrecer, quando o objetivo é ter uma alimentação mais saudável, a gente consegue se equilibrar para conseguir seguir um acompanhamento alimentar, um planejamento alimentar, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre açúcares. Gente, a ordem é o seguinte: quanto mais escuro for o açúcar, mais nutrientes ele contém. Então eu trouxe aqui para vocês, ó. Este é um açúcar mascavo, tá? É um açúcar que veio direto da usina, presente de um paciente muito querido. E este é um açúcar refinado. Vejam a diferença. Este daqui tem muito mais nutrientes do que este. Por quê? Porque o açúcar refinado, o açúcar branquinho, para ele ficar lindo desse jeito, ficar branquinho, ele precisa passar por um processo de refinamento na indústria e esse processo faz o quê? Elimina todos os nutrientes, tira tudo aquilo que é bom do açúcar, que o açúcar vem da cana, que todos nós sabemos. Então tira tudo aquilo que é bom e fica apenas isso. O que seria isso? O que nós chamamos de calorias vazias. Apenas calorias, não tem nenhum nutriente. Para a gente ter ideia, para vocês terem uma ideia, então esse açúcar aqui, que é o açúcar mascavo, que não passou pelo processo de refinamento que este aqui passou, e 100 gramas desse açúcar vai ter quantidades significativas de cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio. Sabe esse aqui? Não tem nada disso. Nada, nada, nada. Então, pessoal, quando você for escolher um açúcar para você levar para sua casa, para adoçar chás, cafés, sucos, escolha sempre um mais escuro. Este daqui é o açúcar, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Os dois são açúcares mascavos, tá? Eles não passaram pelo processo de refinamento, pelo branqueamento, tá? Este daqui, ele tem os granulinhos.
Este é o refinado, tá bom? E aí eu trouxe para vocês, este aqui é o açúcar cristal, aquele que a gente compra normalmente no mercado. Este é o cristal, só que mascavo. Vejam a diferença das cores, tá? E este é o refinado, totalmente refinado. Então, pessoal, sempre prefira um açúcar orgânico, um açúcar mascavo, para que ele não passe por esse processo de refinamento. E o mais importante de tudo é a gente sempre tentar educar o nosso paladar para algo que não seja tão doce. Mas como nós conseguimos fazer isso? Vai diminuindo a quantidade de açúcar da sua vida. Então, deixe para ingerir açúcar apenas lá naquele chocolate que às vezes você sente falta, naquela sobremesa elaborada que vale muito a pena você comer. Então, se você for tomar um suco, se você for tomar um chá, se você for tomar um café, vai diminuindo bem devagarzinho a quantidade de açúcar. Vai chegar um momento que você nem vai precisar do açúcar nesses alimentos. Então, por exemplo, o café. Tem pessoas que tomam café sem açúcar. Por quê? Porque elas procuram o sabor amargo no café. Se você está procurando o açúcar no café, então você está procurando doce. Mas vá diminuindo e vá educando o seu paladar. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o xilitol, tá? É esse aqui. Vejam que ele parece muito com o nosso açúcar. Esse é o xilitol e esse é o açúcar cristal. O xilitol é um adoçante, é um dos adoçantes naturais que nós temos no mercado. Difícil dizer qual é melhor, qual não é. Aí não existe um consenso para dizer qual adoçante é melhor, qual faz menos mal para a nossa saúde. Porém, o xilitol, ele é muito parecido com o açúcar, inclusive os granulinhos dele é bem parecido com o nosso açúcar. A nossa língua, as nossas papilas gustativas que existem na nossa língua reconhecem o xilitol como um açúcar, então isso é muito legal. Porém, se a gente for pensar nas calorias, eles são muito parecidos. Se você comer num doce, você quase não vai perceber, porque tem muita gente quando come um doce que tem adoçante, já percebe o gosto amargo, o sabor amargo nesse doce. O xilitol não faz isso, tá bom? O xilitol tem 40% a menos das calorias do que o açúcar convencional que nós estamos acostumados a ingerir em nossas casas. E desses 40% que ele tem a menos, a gente quase não absorve nada desse xilitol. Por quê? Porque quando ele chega no nosso intestino, ele já passa direto. Nosso intestino é onde nós absorvemos os nossos alimentos, e o xilitol chega no intestino e já é eliminado pelas fezes. Então, quase nada dessas calorias do xilitol vai chegar pra gente, na nossa corrente sanguínea. Então, pessoal, é uma opção o xilitol, tá bom? Uma opção saudável, mas qual a quantidade? Gente, é como a quantidade de açúcar, quantidade de xilitol. Nós precisamos ter equilíbrio, como tudo nessa vida. Tudo que é demais sobra, tudo que é de menos falta. Então, tenha sempre equilíbrio. Sempre o caminho do meio é o melhor caminho para seguirmos. O xilitol, mais algo interessante para falar sobre ele, é que ele ajuda a diminuir as cáries. Por quê? Porque as bactérias que colonizam a nossa boca, quando o xilitol chega, elas não gostam do xilitol. Diferente do açúcar, que elas se alimentam do açúcar. E sabe o que acontece com essas bactérias? Elas morrem de fome. Por isso, é muito comum a gente ver nas pastas dentais, né? Nos cremes dentais,
para criança principalmente, a combinação flúor e xilitol, porque elas ajudam a eliminar as cáries. Então isso é muito interessante também. Mas pessoal, cuidado, se você tiver um animalzinho em casa, um cachorrinho, se você for fazer alguma receita com xilitol, não dê nada para esse cachorro, tá bom? Por quê? Não deixe o seu cachorrinho ingerir nada que você faça com xilitol, porque o xilitol, quando ele chega no intestino, ele tem a capacidade de captar muita água do nosso corpo. O que acontece? No organismo do cachorro, isso vai ser muito rápido. Então ele vai captar essa água, vai absorver muita glicose do sangue do cachorro e pode ser que ele tenha hipoglicemia. Então, se você for fazer um biscoitinho, uma torta com xilitol, não dê pro seu cachorrinho, tá bom? Vai aí uma dica. E cuidado com você também. Isso também acontece no nosso organismo. O xilitol absorve muita água, ele tem uma capacidade de absorver água muito rapidamente do nosso organismo. Então, pode ser assim que, de repente, você tire o açúcar e coloca o xilitol na sua vida. Se você começar a ingerir muitos alimentos com xilitol, pode ser que você venha a ter uma diarreia, tá bom? Então, como eu disse, equilíbrio é sempre o nosso melhor caminho. Se você gostou, se você acha interessante mostrar isso para outras pessoas, curte, compartilhe, dê um like e eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e uma ótima vida nova a todos vocês.